acredito que vocês já ouviram falar sobre pressão, mas hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que é e onde a gente pode aplicar ela no nosso cotidiano. O valor da minha pressão, então peguei o exemplo aqui desta latinha, certo? Eu vou aplicar uma força sobre essa lata. Então, para mim encontrar o valor da pressão que eu exerci, eu vou dividir o valor da minha força que eu apliquei, dividido pela área dessa superfície que eu apliquei a minha força. E assim eu vou ter o valor da pressão exercida sobre a latinha. Vamos entender um pouquinho mais dessa pressão. Vai aparecer aí na tela para vocês a imagem do Rafael. O Rafael estava visitando o Museu do Catavento, em São Paulo, e lá tem um banco de pregos. Observem que ele está com uma aparência bem feliz sentada nesse banco de pregos, né? Mas eu faço uma pergunta para vocês. Qual a diferença se ele sentar em um único prego ou se ele sentar neste banco de prego? Será que os dois vão ter a mesma sensação? Um vai doer mais que o outro? O que vocês acham? Nessa pergunta a gente vai ter que olhar a fórmula. Eu tenho o quê? Que o valor da minha pressão é igual a força dividido pela área. Se a área que o Rafael sentou é uma área pequena, o que acontece? O valor da minha pressão vai ser um valor mais alto. Porém, se o Rafael sentar numa área que ela tem um valor maior, o resultado da minha pressão vai ser um valor menor. Então, podemos concluir que quando o Rafael senta numa área maior, ou seja, o banco de pregos, a pressão exercida sobre ele é menor, ou seja, o banco de pregos é um banco confortável. Bom, essa pressão que a gente estava falando até agora é a pressão que a gente exerce sobre um material, um objeto, né? Mas existe também a pressão atmosférica, ou seja, existe uma pressão agindo sobre nós. A Terra, ela é coberta por uma camada de gás, chamada de atmosfera. Esses gases, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, ozônio, todos eles geram uma pressão sobre a superfície da Terra. A gente consegue observar essa pressão atmosférica agindo sobre nós. Um exemplo bem prático. Quando a gente sai aqui de Carlos Barbosa e se dirige em direção a Porto Alegre, por exemplo, no meio do caminho a gente percebe um desconforto no nosso ouvido, não é mesmo? E desconforto no ouvido parece que ele fica entupido, né? Por que acontece? A gente está se deslocando de uma região, por exemplo, aqui na Serra, a gente tem uma baixa pressão atmosférica e quando a gente se dirige a Porto Alegre, lá tem uma pressão atmosférica mais elevada. Ou seja, esse desconforto acontece por conta disso. No nosso ouvido, a gente tem o tímpano, que ele é uma membrana sensível. E quando a pressão interna do nosso corpo for diferente da pressão externa, ela gera uma vibração. Isso parece aquele que fica entupido, né? Só mais uma coisinha antes de finalizar. Falei para vocês sobre região com pressão atmosférica mais alta e outras mais baixa. O que isso significa, tá? Existe um padrão. Ao nível do mar, existe um padrão da pressão atmosférica. Conforme você vai elevando essa altitude do nível do mar, a pressão atmosférica vai diminuindo. Enquanto mais alto a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, vamos pensar assim, segundo dados do Google, Porto Alegre é mais ou menos 10 metros de altitude do nível do mar. Então, lá tem uma determinada pressão que é mais alta comparado a Carlos Barbosa, porque aqui tem, segundo os dados do Google, a altitude tem um valor em torno de 676 metros, ou seja, aqui a pressão atmosférica é mais baixa do que em relação a Porto Alegre. Hoje era isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!